Bom dia para todos. Meu nome é Wilson Barbosa, esse é o canal da Física da Consciência. Estou num espaço diferente, hoje estou na rua. Então tive que refazer a minha abertura porque não ficou muito boa. Então é assim, pessoal. Gratidão pela presença de todos no canal. Que bom, o canal está crescendo. O objetivo desse canal é transformar nossas vidas por nós mesmos, ou seja, que a gente não fique dependente da medicina, que nós não fiquemos dependentes de nada nem de ninguém, na verdade, para que nós possamos ter uma saúde integral e possamos fazer as nossas escolhas da melhor forma possível. Esse é o objetivo do canal. Com consciência e com amor também, né? Com intuição, ou seja, um alinhamento, digamos assim, o melhor possível junto ao nosso próprio ser. Então, a minha solicitação é: inscreva-se no canal. Deixa aqui o seu like se você gostar do vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se quiser deixar um comentário, pode deixar um comentário. Eu vou ler todos os comentários, tá ok? Vou responder também os comentários. Então, gratidão profunda. E nesse vídeo, então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da minha experiência da semana passada. Eu vou abordar também o tema da consciência dentro desse processo, tá? E os avanços dessa pesquisa, ok? Então, Física da Consciência. É isso. Forte abraço para todos. Fiquem todos bem com o vídeo de hoje. Até mais. Semana passada eu fiquei 4 dias. Eu fiquei não, né? Eu montei, na verdade eram 4 reatores, sendo um deles tinha uma raiz e eu acabei mudando essa raiz, tá? O reator ele tá aqui. Tá? Eu tirei a raiz e coloquei um LED, porque ele simplesmente não estava produzindo nada. Se vocês olharem bem ali, a placa está bem próxima do cobre nano, tá? E ele está demorando para produzir em função, acredito, do frio, que nós estamos passando uma primavera bem fria aqui em São Francisco de Paula, tá? Esse aqui, eu vou mostrar para vocês, é o gans de alho, tá? Que eu fiz. Na verdade, ele é um ZNO com alho. Isso aqui é a produção. Eu separei um pouquinho para botar na minha jarra ali para mim tomar. Isso eu fiz hoje. Mas isso aqui é a produção de 4 dias de gans de alho. Tá? Esse aqui é o gans de cúrcuma. Também separei um tubetezinho para mim colocar na minha jarra. E esse aqui é o gans de gengibre. Todos eles produziram. O que produziu menos foi o gans de gengibre, mas os outros todos produziram muito bem. Pelo menos em 4 dias eu achei que foi muito boa a produção. Tá? Aqui eu tenho, nessa jarra aqui, eu coloquei 3 tubetes aqui dentro. Eu sei que daria para colocar pelo lado de fora, que o campo ia ser a mesma coisa, mas eu prefiro deixar dentro. Tá? É questão de opção minha. Aqui tem os 3 que eu acabei de mostrar. Esses que eu acabei de mostrar no vidro grande aqui, eles estão sendo lavados, eu vou deixar eles lavados e depois vou guardá-los. Tá? Primeiro eu vou usar esse da jarra e depois então eu vou usar o... Vou fazer um teste, na verdade, né? Bom, o negócio é o seguinte, pessoal. Tá? Todo mundo tem que comer, se vestir, andar, enfim, né? Viver, pagar a conta de água, luz. E atualmente o canal, ele na verdade ele não tem, com 1.200, quase 1.300 inscritos, eu não tenho nenhum tipo de ganho com esse canal. Eu faço isso porque eu gosto. Ele é um canal dedicado hoje à ciência e espiritualidade, porque eu entendo que essa cura que nós temos hoje na mão está ligada intimamente à espiritualidade. E eu vou falar disso em seguida. Então, durante o vídeo, eu vou colocar algumas telas minhas, porque eu sou artista plástico, além de ser poeta também, escritor. São coisas da alma, né? A alma que me colocou essa condição de poder pintar e desenvolver a minha arte, e agora desenvolvendo a minha parte científica, né? Que desde os 8 anos eu sabia que um dia eu ia ser cientista. Até tinha me esquecido, mas veio à tona, né? Bom, então, os resultados da pesquisa, tá?
eu passei uma semana, na verdade eu fiquei uns 4, 5 dias fora da minha casa, viajando. E quando a gente viaja, a gente sai um pouquinho da alimentação. E quando eu retornei a São Francisco, eu fiz um teste. E nesse teste, então, a minha glicose tinha aumentado 6 pontos, tá? Então, de 153 ela baixou para 140, 154 baixou para 140. E quando eu voltei, uma semana depois, ela estava em 146. Essa semana eu não consegui medir, eu fui ontem lá no posto, e o posto estava fechado em função do Dia do Funcionário Público, alguma coisa, é um feriado municipal. E daí eles emendaram ali, que ia ser na terça, eu acho, e enfim, estava fechado, não consegui medir. E essa semana que vem, então, eu vou fazer a medição da glicose, e a glicose glicosada é uma coisa assim, são 2 medições, isso vai ser feito no laboratório, ok? Então, eu vou deixar no link, um link nas descrições, e vou deixar também no primeiro comentário um site que eu coloquei no ar com algumas telas minhas, que são telas em papel, por um valor bem acessível. E eu estou só vendo a questão daí do correio, tá? Mas vocês vão estar vendo algumas dessas telas aparecendo. Algumas delas são telas mais antigas, são telas que eu pinto desde 1995, eu comecei a fazer alguns trabalhos com papel. Naquela época eu estava em Porto Alegre. Então, fica o convite para vocês conhecerem lá a minha arte. Se vocês gostarem, quiser dar uma ajuda no canal, pode adquirir que eu mando pelo correio, ok? Fiz alguns trabalhos, na verdade eu fiz um trabalho numa camiseta, mas ainda o dinheiro não deu para fazer uma experiência um pouco melhor para poder aprofundar isso aí, porque a arte é sempre um exercício, tá? Bom, então, o que eu quero mostrar para vocês além disso, tá? Eu tinha feito eu ainda tenho ele, ainda tá, digamos assim, eu tenho 2 reatores que estão funcionando de CO2, tá? Por exemplo, isso aqui é um CO2, tá? Esse CO2, ele foi feito naqueles copos que eu já mostrei anteriormente, e eu fiz uma colheita de 2 copos e ele deu isso aqui, ó, tá? Com 3 semanas, tá? Tem esse aqui, é pouquinho, né? Mas é assim, o CO2 ele dá pouquinho mesmo, tá? Para quem não sabe, eu trabalho com fitoenergética para limpeza de ambientes, tá? Vocês podem estar fazendo contato. Então, pessoal, é isso aí, tá? Eu mantenho alguns tubetes aqui com os meus GANs, tá? Uma coisa legal que está acontecendo é que mesmo frio, ele está cristalizando aminoácidos, tá? E eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão dos aminoácidos e a questão do campo unificado. Porque o aminoácido é que faz a nossa ligação com o campo unificado. Tá, mas e o que é um campo unificado? Das últimas, acho que talvez tenham uns 6 meses isso, talvez nem tanto, não vou lembrar, foi esse ano agora. Houve uma entrevista com um dos pesquisadores da Fundação Cash, que eu não me lembro se foi aqui, como é que foi, eu sei que foi feita uma entrevista com ele, ou uma interação, eu sinceramente não lembro mais, com um dos pesquisadores aqui do Brasil, e nessa entrevista ele falou que todos éramos estudantes dos campos unificados. E, segundo o que ele disse, o Brasil estava muito avançado nessa questão dos campos unificados. Bom, quando eu tive a minha primeira experiência com o campo unificado, e eu vou falar do campo unificado porque é uma coisa para mim que é uma coisa normal. Eu faço contato com o campo unificado, com o meu campo unificado, porque campo unificado é tudo, né? Tudo que nós temos à nossa volta é um campo, está interagindo como um campo unificado. E aí eu quero fazer um link entre os aminoácidos, o GANs, que na verdade o GANs, ele é produzido através da energia do plasma, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui essa bobina de cobre, que ela está nano-revestida, e por essa bobina é como se tivessem avenidas, que são avenidas por onde percorre o plasma. O plasma é energia, ok? Então, a interação dos campos, e nesse caso aqui, ele é um reator
de CO2, então nós temos aqui o cobre nano, onde está ligado o positivo, e nós temos a placa de zinco, ligado no negativo. Então o que acontece? Aqui o LED aqui está consumindo uma parte da energia que está sendo produzida aqui, que é a energia de plasma, que está passando para cá. Algumas pessoas não conseguem fazer, ou na verdade não se criam os aminoácidos na superfície do GANS. Bom, o que acontece? Quando eu tomei a primeira vez o plasma líquido, que era o plasma de CO2, eu vi espacialmente no meu canto direito, assim, no ângulo de 45 graus, eu estava sentado na minha cama, ou deitado, não lembro mais, mas eu olhei assim, sem olhar diretamente, eu vi espacialmente, eu vou dizer que é uma quinta dimensão, estava numa outra dimensão, porque não era no físico, não existia um objeto ali, mas eu via tubetes de luz girando 180 graus para frente, ok? Eu vi o que estava na frente. Então eu via aquelas coisas girando ali. Isso foi no segundo dia. No dia anterior eu tinha tomado 15 ml aproximadamente de GANS, de plasma líquido de CO2. Bom, eu achei aquilo fantástico, né? Nossa, que coisa incrível aquilo, né? Bom, todos nós temos processos, né? Eu quero fazer juntar alguns dados, juntar algumas coisas dessa pesquisa que eu estou realizando, porque o trabalho, no caso aqui, o trabalho de pesquisa do GANS, ele não é simplesmente, bom, eu vou tomar uma substância, pelo menos para quem está realizando a pesquisa, para quem está se aprofundando, e isso é uma maneira que eu vejo a pesquisa. Não estou dizendo que todos vão ver a pesquisa dessa forma, mas eu vejo a pesquisa dessa maneira. Então, não existe só a questão, e eu tenho uma visão que eu acredito que está alinhada com a visão do Mr. Cash, tá? E eu estou falando da espiritualidade. Então, quando eu li lá atrás, vários vídeos atrás, que eu li a questão da diabetes, e também que eu entrei agora em seguida, que eu entrei nessa questão da diabetes, eu assumo que ou seja, eu tenho problemas emocionais que estão ligados, são problemas familiares. E esses problemas familiares, e está envolvido aí tristeza, está envolvido várias coisas de relacionamentos, eles estão interferindo diretamente na química do meu corpo e estão fazendo com que o meu pâncreas não produza a substância, não faz o nome agora, para que... fugiu. Não consigo lembrar. Mas para que eu não fique com excesso de açúcar no meu sangue. Bom, além, é lógico, do consumo do açúcar e pão, que eu adoro pão, gosto de fazer meu pão também. Então, o que acontece? Isso, para mim, é que eu tenho consciência disso porque eu trabalho com... eu tenho um aspecto meu de autoobservação, um aspecto de autoconhecimento, aonde eu estou olhando constantemente para dentro de mim para verificar o que eu posso melhorar, onde é que eu posso mudar, o que eu posso fazer para resolver, principalmente que a minha vida é muito focada na parte espiritual, e não estou dizendo que necessariamente as pessoas tenham que fazer isso, mas o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é bom dar uma olhada nisso, porque muitas vezes nós não conquistamos uma determinada cura porque nós não estamos olhando para dentro de nós. Ou seja, na verdade, se nós tivéssemos um grau de consciência, e tudo no universo é consciência, a física quântica está falando disso o tempo todo, se nós tivéssemos um grau de consciência que fosse um grau apurado, ou seja, se nós estivéssemos altamente comprometidos com a nossa consciência, com os desígnios da nossa consciência, nós não ficaríamos doentes. E se nós ficássemos doentes, a nossa própria consciência, ou seja, nós poderíamos fazer a remissão das nossas doenças. Bom, aí o GANS, o que entra o GANS? O GANS é uma substância, então, por exemplo, ele tem lá o GANS do zinco, o GANS do cobre, o GANS... o ZNO, o CO2, são os principais, né, que a gente usa nas nossas curas. Mas tem o GANS de ferro, tem o GANS de cobre, que é o CuO, enfim. E tem outros também, né, como esse que eu estou fazendo de alho, de cúrcuma, de gengibre, tá? Então, o que eu quero? Eu quero associar a cura da planta num estado onde eu não preciso estar fazendo, já falei isso antes, não preciso estar fazendo chá o tempo todo, ou consumindo a planta o tempo todo, eu vou ter a substância ali num estado nano, porém com os benefícios que estão associados ao GANS. Muito bem.
Aí é só lavar ou bota aqui numa jarra e vai tomando a energia que está aqui, ok? Mas existe a necessidade de que nós estejamos interagindo com esses campos, que são os campos unificados. Uma vez que a parte física, digamos assim, que nós estamos vendo ali, que o gás é um gás em estado nanosólido, esse gás que ele tem um campo de atuação que ele esteja inserido, ou seja, que exista ali, porque o aminoácido é o que faz a ligação do plasma, né, do plasma líquido, do gás em si, da energia, do campo, daquele campo, com o nosso campo. Então, nós temos dois campos. Eu tenho aqui o campo do alho, ok? Eu tenho o campo do alho e eu tenho o meu campo. Como que eu vou interagir com isso aqui? Como é que isso aqui vai acontecer? É através do aminoácido. É isso que vai acontecer. Então, eu falo isso baseado em quê? Baseado nas minhas experiências, baseado nas coisas que eu vi. Como aquela outra terapeuta, por exemplo, ela comprou, né? Um bastão, isso aqui é um bastão. Um bastão de... Ele tem aqui um cobre nano, e dentro desse cobre nano ele tem uma vareta aqui, que é uma vareta nano também, que é de cobre, e tem pedras, e tem CO2NO, olha, até ele mudou de cor aqui, né? Eu tenho que mudar esse processo, mas ele está funcionando. Aí eu vendi um bastão desse aqui, que eu não posso dizer que é uma caneta da saúde, porque ele tem um formato diferente. Tá? Então, para mim, ele é um bastão. Vai continuar sendo um bastão. Se ele fosse espiral, né, 2 espirais e mais um no centro, eu poderia dizer que é uma caneta da saúde, mas não é. Então, ele tem aqui, lógico, tem os símbolos do Reiki, tá? Tem aqui o Shokurei, tem aqui o Daikomi-o, que potencializa o poder desse bastão. Muito bem. Mas ela lá recebeu, eu não me lembro, mas eu acho que ela recebeu sem nada aqui. Tá? Sem nenhum símbolo. Ela pegou o bastão e ela tinha uns miomas no seio, tá? Nos 2 seios, e era uma coisa que incomodava muito ela. Mas incomodava mesmo, sabe? De doer, de arder e tal. E ela, como terapeuta, ela não queria, sei lá, fazer uma operação ou nada invasivo. Ela recebeu o bastão e fez, tá? Porque a minha indicação é fazer no sentido anti-horário, porque anti-horário tira, no caso, estou tirando alguma coisa, alguma dor, alguma coisa assim. E ela, na segunda aplicação, ela não tinha mais nada. Não falei mais com ela, mas ela não me relatou mais nada. Desapareceram os miomas. Então, o que aconteceu? Só que ela me disse que ela é uma pessoa de extrema fé. Ela tem muita fé. Ela acredita muito nela. Ou seja, ela está altamente conectada com o campo unificado. Então, uma das coisas que... Não tem como dizer... Eu tenho 2 bastões, ok? Tá? Esses são, eu guardei, os outros eu desmanchei porque eu quero refazê-los, eu quero fazer isso de uma outra maneira. Tá? Mas, com os bastões na mão, eu consigo me conectar diretamente com o campo unificado. Eu consigo fazer isso. É fácil, para mim é fácil. Porque eu já conheço o caminho, já tinha passado por ali. Antes de conhecer os GANs, eu já estava conectado com o campo unificado, só não sabia que era o campo, mas já estava conectado. E uma coisa muito interessante que aconteceu foi que, um mês depois de eu ter tido aquela visão dos tubetes girando, que eram tubetes de luz, né, como se fosse isso aqui, assim, né, imagina, sei lá, 9 tubetes, 10 tubetes, sei lá, não me lembro, mas era uma quantidade de tubetes girando no sentido anti-horário, ou seja, estava botando energia para dentro. Tá? Eu vi isso sem nada, eu não tinha bastão naquela época. Eu vi sim, né, lá na 5ª dimensão. Então o que acontece? Eu estou interagindo com o campo, então se você tem essa interação, essa conexão com o campo unificado, a sua cura vai ficar muito mais fácil. Porém, nós temos que levar em consideração o quê? Nós temos que levar em consideração nossos aspectos psicológicos, a nosso emocional. Porque nós sabemos que no nosso cérebro existem várias regiões, existem sinapses, existem coisas que estão ali nos viciando, né, emocionalmente, quimicamente, e que isso vai entrar no nosso organismo. Então, por que eu fiquei diabético? Porque eu tenho um desequilíbrio emocional. Essa é a realidade. E essa semana agora... Na verdade, assim, eu acredito assim, eu tenho, acho que não é todo mundo que tem, mas eu tenho uma certa compulsão por doce, né? É verdade. Eu adoro pão. Então, eu já vinha reduzindo a quantidade de pão, eu faço meu próprio pão, faço pão integral, e de repente eu tive que reduzir para metade, eu comia 4 fatias só por dia. Aí a nutricionista, não, tu tem que comer só 2. E aí tu tem que largar totalmente o açúcar, vai botar um adoçante.
Aí tu sai, eu não gosto de adoçante, não vou tomar adoçante, porque para mim é veneno. É um outro veneno. Tirando um, botando outro, não vai dar certo. Então eu comecei a reduzir aos poucos. Eu deixei de fumar assim, aos poucos, tirando um cigarro por dia. Isso tem muito tempo atrás, tem mais de 30 anos. Então, o que que acontece? Se eu não cuidar do meu lado emocional, e essa semana agora uma pessoa me ligou dizendo que tinha ficado decepcionada porque não tinha conseguido resultado nenhum fazendo o protocolo do GANS. Mas será que o GANS sozinho vai fazer milagre? Se a gente pegar o protocolo que está lá da fundação, eles não falam só em tomar aquelas quantidades de GANS todo dia. Eles falam também do aspecto psicológico. Ou seja, o que, que eu estou fazendo dentro de mim que está propiciando isso, não é dito dessa forma, mas eu estou colocando dessa forma. Né? Mas é a mesma coisa. Se você for lá ler, ou pegar o protocolo e dar uma olhada lá no protocolo da fundação que fala sobre a diabetes, ela vai falar especificamente que aquela pessoa que tem problemas emocionais. Não entra no mérito da questão do tipo de problema, porque é uma coisa pessoal. Mas a gente tem. Porque nós fomos condicionados recebemos uma educação para sermos dessa forma. Então, como é que a gente vai mudar? Como é que eu vou mudar de repente? Será que existe uma pílula mágica que vai fazer com que eu mude? E aí, essa interação de campos, porque o meu campo de energia frente ao campo de energia do GANS, ele tem um poder de cura, claro que tem. Mas o que esse campo está me dizendo? O que isso está me trazendo? Né? Eu não vou entrar muito no mérito da questão, mas foi naquela semana, tá? Ou seja, eu não vou aprofundar esse assunto agora porque não é o momento de aprofundá-lo. Até porque eu ainda estou no processo de aprendizado. Tá? Mas eu recebi um portal, que é um portal, eu chamo Portal da Galáxia, eu recebi. Tá? De repente eu comecei a fazer desenhos. Eu vou falar só uma coisa. Tem a ver com símbolos do infinito. Tá? E recebi também uma maneira de equilibrar o meu corpo físico trabalhando o toroide humano. Ou seja, o campo superior, que é da cintura para cima, para o campo inferior. Magnético e gravitacional. Fazendo movimentos que tem a ver com o 8 também. Com o movimento. São movimentos dos braços, são movimentos no espaço, né? Desenhando o 8. Isso foi uma coisa intuitiva. E cada dia que passa eu recebo um outro movimento. Tá bom? Eu não vou falar mais sobre isso aí, porque não é o momento de falar sobre isso. Bom, então, as informações, elas são informações intuitivas. Elas são informações conscienciais. A medicina oficial, ela não fala sobre a autocura, sobre a remissão espontânea. Ela não tem como explicar isso. Ela não pode explicar que de repente uma pessoa que estava com câncer terminal se cura da noite para o dia. Não dá, não tem como a medicina explicar isso. Mas uma pessoa que está consciente, e vamos usar o nível de consciência de que cada um de nós tem, porque não cabe a mim aqui colocar, dizer fulano tem consciência ou não tem consciência. Essa semana agora, essa questão da diabetes, o que aconteceu? De um dia para o outro, eu senti que eu perdi uma parte da minha visão. Perdi. Tipo, eu conseguia pegar o celular a uma distância de 30 centímetros e ler o que estava escrito. Tá? E eu passei uns 2, 3 dias sem conseguir. Hoje eu tenho uma certa dificuldade até de ler. Tá? Eu estou com um livro aqui, que é o meu livro, tá? Sobre autoconhecimento, que é o Amor Autoconsciente. Eu vou botar o link também na descrição. Tá bom? Se alguém quiser o livro, eu tenho 3 unidades disponíveis, eu posso mandar pelo correio. Tá? Entre em contato pelo WhatsApp, ok? Bom, eu senti... O que mais que eu senti? Eu sei que existe uma falta de... uma falta de circulação, porque o sangue fica mais viscoso, né? Então, quando eu percebi isso, eu disse, o que eu fiz? É a minha alimentação. Porque é difícil nós abandonarmos aquela alimentação que nós tínhamos e mudarmos para uma alimentação completamente nova. Por mais que a gente queira. Eu estou com 63 anos. E aí, assim, de repente, da noite para o dia, porque em 30 dias, como que tu vai mudar uma alimentação? Então,
Eu agreguei, coloquei, né? Porque eu fiz fitoterápicos, extratos fitoterápicos, tá? E eu tô juntando, além do chá, que eu comecei a tomar agora, chá de alecrim e pata de vaca. Tá? Introduzi o chá novamente, além do Gans, para ver o que vai acontecer na próxima semana. Porque eu tô sentindo que o meu nível de açúcar, ele aumentou no meu sangue. E eu sinto isso, porque eu percebo claramente quando existe alguma coisa diferente em mim. Ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Tá? Eu vou. Muita sede, né? É uma outra característica. Mas eu estou atento, tá? O meu intuito é trazer o melhor das informações que eu tenho para que eu possa ajudar as pessoas que precisam também, porque tem muita gente diabética. Então eu vou terminar esse vídeo lendo uma poesia que está no meu livro, tá bom? E aí eu vou me despedir de vocês. Mãe Terra, a natureza que é tão bela, diz assim o Criador, é tão próxima de ti que vivenciada na tua vida traz a paz ao teu ser. A Mãe Terra, que divina, é dádiva sem rancor, pois é neutra e materializa os efeitos da nossa dor. Nossas mãos, que destroem, plantam e colhem, são bênçãos e desgraças aqui plasmadas como Criador. O que transformamos neste dia traz alegrias e tristezas das escolhas e experiências criadas aqui por amor. A vida que nos nutre é enfim a redentora, tão divino puro esplendor, do ser que se perdeu da ligação do Criador. Janeiro de 2006. Eu canalizei essa poesia junto com mais 3 poesias. As 4 estão aqui. Isso foi no dia 6 de janeiro de 2007. Deixa eu ver, 2006, perdão. Eu estava acampado. E eu acordei no sonho com o verso da primeira poesia. Abre teu coração, para a alegria e para o amor, para Deus que está em ti e não para a dor. Abre teu coração. E quando eu estava vindo o segundo verso, eu estou dormindo, eu preciso acordar. No segundo verso eu já entrei do corpo físico, fui a cata de papel, caneta, escrevi 4 poesias, uma atrás da outra. Então, pessoal, é isso aí. Não se esqueçam que vocês têm o seu Deus dentro de si. E que nós nascemos para sermos felizes, para sermos alegres, para termos paz, abundância. Tá meio complicado o negócio, o planeta tá todo sofrendo um... Sabe como é que é? Tem que arrumar a casa. E a gente tá nessa casa, que é o planeta. Né? Muita gente... A gente não sabe o que tá vindo aí, mas tá chegando, já tá aí. Então, fiquem em paz. Boa semana para todos. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau.